Olá, sejam super bem-vindos aí a mais uma aula do projeto Pedido Perfeito. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou Michele, sou mentora de lojistas de calçados e eu ensino lojistas a venderem todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. E o nosso tema de hoje, muito interessante, que vai despertar aí, ó, aquela pulguinha atrás da orelha sua loja de calçados é um passatempo caro ou é um negócio lucrativo? Como que você sente, como você está percebendo hoje sua loja? Negócio lucrativo ou passatempo caro? E através desse bate-papo, dessa aula, você vai entender e perceber como está realmente e verdadeiramente a sua loja. Então, vou compartilhar os slides para vocês seguirem aqui e para a gente fazer um bate-papo bem legal e bem especial. Ó, esse é o nosso tema, né? Eu falo que chegou a hora, então, da gente entender, descobrir mesmo o que está travando o crescimento da sua loja e como transformar esforço que você sempre tem em resultados reais. O projeto Pedido Perfeito quem fica, né, atrás desse projeto? Eu, Michele, meu esposo Flávio, que sempre está comigo, e nós é, criamos esse projeto exatamente para transformar a forma como você compra na sua loja, como você vende, como você lucra com a sua loja de calçados. E eu falo que para a gente, né, é um prazer ajudar as lojistas a enxergar os pontos cegos do negócio. Então, é só trabalhar de uma forma mais inteligente. Como nós vamos trabalhar de uma maneira mais inteligente? Com estratégia, com clareza, não é isso? Com critério de decisão. E muitas vezes nós estamos repetindo um ciclo vicioso e não virtuoso na nossa loja e muitas vezes o resultado não vem. Trabalhamos, nos dedicamos, nos esforçamos muito, mas no final do mês vem aquela sensação: puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Cadê o dinheiro da minha loja? Ele não está sobrando. Então é esse que vamos bater esse papo para a gente ver onde que pode estar esse gargalo e como que nós vamos fazer a nossa loja deixar de ser um passatempo caro para ser um negócio lucrativo, tá bom? Então eu sei que você provavelmente está aqui nesse bate-papo, nessa aula, ama calçados, ama de paixão o negócio de vocês, mas sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Puxa vida, mas eu trabalho tanto, por que que o meu dinheiro não sobra? Não é assim? Então, seja bem sincera, muito sincera com você mesmo, tá? A sua loja, ela hoje, ela está dando lucro ou ela só está te dando trabalho? E é exatamente sobre isso que eu vou estar falando no decorrer desse nosso bate-papo de lojista para lojista. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que nós vamos identificar hoje, deixa eu passar os slides aqui. Olha, por que que essa sensação, né, que não sai da cabeça de eu trabalhar tanto dinheiro não sobrar? Não é isso? E essa pergunta é a que a gente precisa responder. A loja está te dando lucro de verdade ou está te dando só trabalho? Então, questionamentos aí. Vamos lá, né? Vamos falar o que que nós vamos aprender hoje. Então, o que que nessa aula, nesse bate-papo, nós vamos aprender? Eu vou mostrar para você como identificar se a sua loja está sendo realmente um passatempo caro ou que é o mais importante, né? O que está impedindo de transformar essa loja em um negócio lucrativo. Quando você entende, você sabe ter decisões mais claras, mais assertividade no seu negócio, para sim ter essa clareza e definir o rumo de ter um negócio lucrativo. Então, eu lembro de uma lojista, eu gosto muito de contar histórias, né? Assim, quem me acompanha sabe que eu gosto sempre de histórias e gosto muito de contar histórias de lojistas que eu convivo, lojistas que eu mentoro, lojistas que estão comigo no dia a dia. E uma delas, a Clara, falou comigo assim: Michele,
Eu vendo bem, sabe? A minha loja tem muito movimento. Só que no final do mês, eu fico perdida, porque eu não sei para onde que a grana foi. E aí nós fomos olhar juntinho lá. O que que foi que nós fomos olhar? Nós fomos olhar, o estoque dela estava parado, a numeração dela estava quebrada. E aí, gente, ela comprava por muita emoção, empolgação, não tinha planejamento de compras. Então, ela realmente trabalhava muito, mas lucrava muito pouco. E aí eu te pergunto, você já sentiu isso na sua loja, de trabalhar muito e aí dá aquela sensação de frustração porque o resultado não vem? Já tiveram essa sensação aí? E teve também a Laura, acho que é Lara ou Laura? Laura, lá de Passos. Ela falou assim, Michele, eu tenho muita variedade. A minha loja é muito bonita, é muito bem organizada, está num ponto maravilhoso da cidade. Mas o que que acontece? Eu tenho pouca saída de cada modelo, o meu dinheiro está espalhado na rua, porque eu vendo crediário, e eu estou com dificuldade de gerar meu estoque. E aí, gente, ela tinha muita coisa na loja, mas ela tinha o quê? Pouco resultado. E às vezes a gente convive com isso, a gente vive isso e a gente não percebe, né? Nós temos produtos lindos, nós temos uma loja super organizada, super arrumada, mas na verdade nós não estamos tendo o quê? Nós não estamos percebendo que nós não estamos tendo resultado, né? Então, primeiro, para a gente entender, para a gente chegar aonde eu quero mostrar para vocês como chegar a ter uma loja que é um negócio lucrativo, primeiro a gente tem que entender o que é um passatempo caro. Como que eu identifico isso? Como que eu identifico o que é um passatempo caro? Então, quando a minha loja, eu compro porque eu acho bonito. Eu compro pela emoção, sabe aquela coisa gostosa de ver coleção, principalmente coleção nova, ir no fornecedor, sair da rotina da loja, ir às compras. É gostoso, é uma sensação muito gostosa. E às vezes, o que que a gente faz? A gente compra, ai, porque satisfaz meu ego, é lindo, para mim é maravilhoso, não é assim? Eu compro não porque tenha demanda comprovada na minha loja, mas porque eu vou apostar no meu feeling. E só feeling não leva o seu negócio adiante. Eu preciso ter um feeling apurado, mas eu preciso ter números, eu preciso ter dados, eu preciso entender o perfil dos meus clientes. O que que é que faz sentido realmente para o meu público? Porque às vezes o produto que eu compro não tem a ver com o público que eu atendo. O que eu gosto para mim não tem a ver com esse público que eu atendo. É um público que às vezes não é tão, não gosta de coisas tão modernas, né? É mais casual, é mais básico, é mais clássico. Então eu preciso entender isso. E muitas vezes eu não entendo. E aí eu vou comprar porque eu achei bonito e porque eu vou para emoção. Eu muitas vezes não tenho clareza dos números que eu preciso para fazer compras. Quais as grades que mais saem? Quais são os modelos que têm o giro mais efetivo e que não podem faltar? Não é assim? Eu preciso saber o que que me dá mais lucro. E muitas vezes eu tenho estoque parado há meses, mas as peças, elas estão ocupando lugar porque eu estou sem uma ação para fazer esse giro acontecer. Ah, Michele, mas tem peças muito antigas, eu não sei nem mais o que fazer. Se são peças antigas e você não sabe mais o que fazer, não tem o que fazer com elas, gente, tem que liberar espaço no estoque. É aquela dor no coração, mas se não dá para vender mais, paciência. É colocar para fora. É lixo. Porque tem sapato que está descolando, está desfazendo. Como que você vai vender isso? Sua reputação vai ficar péssima depois se você vender um produto que está descolando, que está descascando, que está com o solado quebrado, rachando. Então não dá. Então muitas vezes meu estoque está mascarado com peças que eu não vou vender mais. Não é isso? E também, às vezes, muitas das vezes, eu faço promoções no estalar dos dedos, sem um planejamento, sem entender o que realmente eu preciso colocar com desconto.
Ou, às vezes, não é promoção de desconto, é uma promoção de Anos evidenciar os meus resistente ao calçados. tratamento com E antibiótico. muitas vezes eu Esse esqueço tipo disso. de medicamento é usado para atacar. Então, quando eu entendo, quando eu sei que é um passatempo caro, é quando eu estou com isso na minha loja. Estoque parado, comprando por emoção, não tenho clareza dos dados. Faço promoções que o quê? Que eu preciso dar aquele desconto gigante para gerar, porque eu deixei assim para a última hora fazer promoção. Eu não fui no tempo certo do giro. Então, isso faz eu ter uma loja que é um passatempo caro. Então, dessa forma, eu tenho uma loja, mas eu tenho uma loja que não funciona como negócio. E aí eu gosto muito das perguntas, né? Gosto muito de estar conversando com vocês. Sabe você, já comprou aquele modelo, aquela sandália linda, maravilhosa? Pensando assim, nossa, ela encheu meus olhos. Mas você não pensou nos seus clientes, não. Você falou assim, nossa, ela é muito linda. Eu vou comprar. Depois eu vejo como que eu vou fazer para vender. Já aconteceu isso? Alguma vez com você? De ter esse pensamento? Então, gente, isso, né, mostra como que nós estamos com a nossa loja. Qual que é o cuidado que nós estamos tendo? Tem uma lojista de mais pro norte de Minas, que ela comprou um monte de botas, gente. E falou, porque tava, né, era tendência, viu na feira e comprou. Mas só que ela não considerou que na cidade dela o clima é mais quente. É difícil vender botas na cidade dela. Então ela ficou com o produto parado, com o dinheiro travado no caixa dela e necessidade de dar desconto, mas o produto por si só estava difícil de gerar. Ela não teve o discernimento de ir às compras com estratégia, com dados de vendas que ela faz na loja. E aí nós vamos ter o quê? Um passatempo caro, um negócio que não é lucrativo. E aí o que que é um negócio lucrativo, né? Já que eu falei do passatempo caro, o que que vai ser então um negócio lucrativo? O que que vai ser um negócio lucrativo? Então, quando a minha loja é lucrativa, é aquela loja que eu tenho um giro efetivo do meu estoque. Eu crio oportunidades para as minhas clientes estarem sempre comprando. Eu faço ações estratégicas na minha loja durante todo o ano. Eu não fico esperando as datas comemorativas para vender. Eu estou para o meu cliente, tanto no físico quanto no digital. Não é assim? O que mais que eu faço? Eu sei exatamente os números da minha loja. O que que mais vende? O que que eu tenho um giro menor? Como que é a quantidade que eu tenho que comprar? Eu fiz um post sobre isso. Às vezes eu compro o quê? Eu compro mais tendências do que peças que giram de verdade. E aí é um grande problema. Então, quando eu tenho essa clareza, eu tenho um negócio lucrativo, porque o dinheiro vai sobrar no meu caixa. Eu trabalho com dados, com números. Eu não trabalho no achismo, né? Assim? Então, gente, eu não compro por emoção. Eu compro uma coleção planejada. Eu entendo de tendências para eu comprar essa coleção. Eu vou analisar realmente o meu estoque antes de ir às compras. Eu vou ter um giro com margem cheia. Um giro muito bom com margem cheia. Automaticamente, eu vou ter dinheiro em caixa. Eu não vou ficar dependendo de descontos agressivos para vender, para destruir minha margem. Então, quando eu entendo isso, né? Eu faço da minha loja uma loja que lucra de verdade. E quando eu faço tudo isso, eu sei que cada par que eu compro tem um propósito dentro da loja. E aí, muitas vezes, quando eu faço essa pergunta, a lojista fala assim, ixi, Michele, você acredita que eu não sei? E a pergunta é a seguinte, qual que é o produto que te dá mais lucro na sua loja? Você sabe me dizer qual que é esse produto? Responde aí se você sabe me dizer. Qual que é esse produto que me dá mais lucro na loja?
Tem essa clareza aí? Vocês têm essa clareza? Então, quando eu entendo isso, né? Eu entendo que eu preciso observar padrões. A Gilza, ela começou a observar padrões de vendas dentro da loja dela. E quando ela começou a observar, ela falou: puxa vida, meu Deus, eu jamais imaginava que eu ia ter tanta clareza no meu negócio assim. Ela sabia que tal modelo de sandália girava mais do que outros modelos. Ela tinha informação. Então, quando ela tomava decisões, essas decisões eram melhores, mais assertivas. O resultado vinha porque ela não comprava no seu achismo. Ela comprou muitas vezes por muitos anos. Eu já comprei muitas vezes por achismo, tá, gente? Eu, há muitos anos atrás, eu comprava achando que, né, esse é lindo, maravilhoso, gostei, vou comprar. Esse aqui não pode faltar, porque essa cor aqui, com certeza vai ter alguém que gosta. Então, eu comprava muito no impulso. Eu comprava sem analisar meus dados, meus números. E isso quase me quebrou, de verdade, tá? Eu tinha um passatempo caro. Após entender o que é um passatempo caro, opa, a minha luzinha vermelha alertou, me alertou. Puxa, Michele, você vai quebrar, você não dá conta. Então, o que que acontece? A gente vai e faz diferente quando a gente conhece o que está nos afetando. O que está fazendo minha loja não ter resultado? Não é assim? Então, gente, quando eu falo que a gente tem que ter, todo par que entra na nossa loja tem que ter um propósito de vendas, é muito sério isso, tá? A gente tem que avaliar muito, muito, muito. Então, eu vou te dar um exemplo de duas lojistas que compraram a mesma sandália, tá? Uma comprou porque ela achou linda, maravilhosa, e a outra comprou porque ela tem um critério de decisão por trás da compra. Então, a primeira lojista que comprou no achismo, porque é linda, maravilhosa, né? Se empolgou, ela não conseguiu vender todos os pares. Ela vendeu só 30% dos pares que ela comprou. E aí ficou lá no estoque parado. Já a outra que comprou com critério, o que que acontece? Ela conseguiu girar esses pares em poucos meses, todos eles. Então, hoje, você está comprando porque você realmente gosta demais, eu compro pelo que eu gosto. Ou você compra porque tem um critério claro por trás das suas compras. Como que você tem feito na sua loja? Então, quando eu falo que um grande erro, né, eu falo que é o maior dos erros dos lojistas é achar que a venda depende só de atender muito bem, de ter uma loja muito arrumada, da divulgação do produto. Mas, na verdade, o problema começa muito mais atrás. Não adianta a gente ter a loja linda, maravilhosa, uma excelente atendente, produtos bem expostos de extrema qualidade. O problema vem lá antes, quando eu estou o quê? Fazendo as minhas compras. Por isso que eu falo, o problema é lá atrás. E se a gente compra errado, a gente vai ter o quê? Muito mais dificuldade para a gente vender. Verdade? Quem aí já comprou é, errado, fala, meu Deus, o que que eu vou fazer agora com essa peça? Que não sai de jeito nenhum. Já coloquei evidência, já fiz campanha, já dei desconto e nada do produto sair. Então, por quê? Porque muitas vezes o meu erro foi lá atrás. Ou foi na grade, ou foi no valor que eu comprei de produto, no ticket dela, que eu acho que era um ticket alto para minha loja. Então, tudo isso eu tenho que avaliar, mas eu tenho que avaliar lá atrás nas minhas compras, tá? Tudo isso é importante, né? Avaliar as compras. Então, o problema começa lá nas compras, ó. Quando a gente tem esse problema, a gente, né, a gente sabe que é complicado. Compras têm que ser muito bem pensadas. Não é simplesmente eu ir para uma feira, eu ir para o showroom e sair anotando pedido. Não é só isso. É gostoso essa sensação de ir às compras, mas a gente tem que ter muita, muita responsabilidade por trás das nossas decisões.
Então, não tome decisões sem ter clareza de dados, porque senão você vai ter um passatempo caro, tá bom? Então, cuidado, viu, gente? Vamos pensar nisso com carinho na hora que faz compras. E aí a gente tem que ter uma análise que precisa ser feita antes de qualquer compra. E que a maioria das lojistas não fazem isso. Não faz de jeito nenhum, tá? É, e aí vai comprar, vai continuar comprando no escuro, vai continuar ficando com o produto parado no estoque, vai continuar tendo que fazer aquelas liquidações mirabolantes para tentar fazer giro, porque realmente não está fazendo o que precisa ser feito de verdade. Então, a gente tem que basear a gente em dados e não na nossa intuição. Não só no nosso gosto importa? Sim, importa muito. Mas se a gente não atrelar o nosso gosto ao que é a realidade de giro da nossa loja, vai ser difícil a gente ter lucro de verdade no final do mês. Então, nós precisamos ter clareza para não ter aqueles produtos que são o quê? Dinheiro parado no nosso estoque. Porque se eu não tenho clareza, eu vou transformar dinheiro em mercadoria parada. É muito, 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 muito importante, muitíssimo importante essa clareza, tá? Para a gente pedir de forma mais assertiva. Erros sempre nós teremos, mas se nós tivermos uma análise de dados mais clara, números mais reais da nossa loja, números de vendas, números qual que é o número que mais sai da minha loja, qual que é o produto que me dá mais lucratividade, se eu tiver essa clareza, eu vou ter sim dinheiro no final do mês sobrando, eu vou ter sim um negócio lucrativo de verdade. Então é isso que a gente precisa. Então, essa pergunta que eu coloquei para você, ó, você hoje sente que compra com segurança ou está na dúvida? Compra sempre assim, será que eu levo? Será que eu não levo? Não sei se eu compro esse aqui, não sei se eu compro esse modelo. Aí fica aquela toda a vida, né? Pensando, 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 e acaba o quê? Decidindo errado, né? Assim? Então, quando a gente faz isso, a gente vai entender o que que é um negócio lucrativo de verdade, tá? Então, para a gente acelerar os resultados, eu quero que você esteja comigo novamente na próxima aula, para eu te mostrar como montar esse pedido estratégico que já entra na loja com potencial de vendas. É um pedido estratégico, sem achismo, sem desperdiçar dinheiro na nossa loja. E se você ainda não fez ou não marcou o seu diagnóstico, o seu raio-x da loja, eu te convido a fazer. Se você vende mais de R$ 20.000 por mês, esteja pedindo o seu raio-x. É muito importante, gente. É uma avaliação que eu e Flávio fazemos com vocês sobre os pontos, os 7 pontos da sua loja. Onde que está o meu gargalo? Porque às vezes a gente não consegue perceber. A gente está tão dentro do nosso negócio que nós não temos essa clareza, esse discernimento para entender onde que está o meu ponto cego. Onde que eu estou perdendo dinheiro? Onde que pode ser aquele detalhezinho que está travando as minhas vendas e eu não consigo perceber. Então, são poucas vagas, tá? Que eu tenho disponíveis, porque como é um diagnóstico individual, personalizado, ele precisa de ser agendado. Então, se você ainda não agendou, pode entrar no link da bio e pedir o ajuste aí para a gente estar fazendo essa análise junto com você, tá bom? Outro detalhe, agora em abril, parece que dia 17 de abril, 9 ou 17, eu vou estar comunicando para vocês. Nós faremos um aulão bem especial que chama Do Pedido ao Último Par. Uma aula bem específica, muito interessante, que vai colocar mesmo assim a mão na ferida, onde está doendo mesmo, para poder te mostrar o que fazer para você vender todos os pares aí em até 6 meses depois que chega na sua loja, tá? Não perca, já se programa para estar comigo, vai dar uma quinta-feira, 9 ou 17. Acredito que seja dia 17, tá? Vou estar divulgando mais sobre esse aluno especial. Se você vai assistir essa aula no YouTube.
ela fica no YouTube. Já deixa o link, já se inscreve no canal para você estar sempre recebendo todas as nossas postagens dentro do YouTube também, tá bom? E aí, muitas vezes eu falo, né? Às vezes você está trabalhando muito, eu tenho certeza. Às vezes não, a gente trabalha muito, lojista trabalha muito, muito, muito. Mas às vezes a gente está errando naquilo que a gente não está percebendo. É algo que pode tirando o controle da sua loja, financeiramente principalmente, mas você não consegue perceber. Então, gente, não deixe, tá? De estar avaliando os pontos da sua loja, todos os detalhes, todas as partes da sua loja, para você ver que às vezes você vai entender o gargalo. Se você não entender, marque seu diagnóstico que a gente ajuda, tá bom? E aí, próxima aula, vamos continuar batendo papo nessa 16ª aula. Quem está aqui comigo desde a primeira aula, nós já fizemos várias outras também, mas as específicas para lojistas de calçados, essa é a 16ª. Começamos em janeiro aí com a nossa aula só para lojistas de calçados. Temos, né, muito contato com lojistas de calçados, mentoramos vários lojistas de calçados, então a gente traz realmente o que a gente vivencia nas nossas lojas para poder ajudar de uma maneira mais conseguir abranger mais pessoas, mais lojistas a entenderem, puxa vida, onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou deixando de ter um negócio lucrativo? Então vamos no resumo da nossa aula? Para a gente poder encerrar, né? Tem esse resuminho que eu gosto sempre de passar para vocês, que hoje a gente entendeu o quê? Primeiro, que nem toda loja é um negócio lucrativo. Muitas lojas estão funcionando como um passatempo caro, com muito trabalho e pouco retorno financeiro. Dói, né, gente? Isso dói muito, tá? Muitos problemas da venda, elas estão acontecendo e começando lá na compra. Então, o coração do nosso negócio é o nosso estoque. Nós precisamos tomar decisões assertivas na compra, para não prejudicar a nossa venda. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. O nosso estoque está parado, ou seja, nós estamos tendo dinheiro travado dentro das nossas prateleiras. Porque cada peça encalhada é dinheiro, é capital parado também, que não está girando, não está gerando lucro. E ainda está ocupando o quê? Espaço físico e mental também, porque nós estamos então nós estamos adoecendo com aquele estoque parado, não é assim? Mas claro que existe um caminho para a gente mudar isso. A gente sempre tem um caminho. Só que a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter critérios, a gente precisa ter dados, porque sem dados nós não vamos a lugar nenhum. Então, é possível sim transformar a sua loja em um negócio que trabalha a seu favor e não o contrário. Isso é muito importante, tá? Eu, como gosto de deixar sempre uma frase, a frase que eu deixo hoje para vocês é: sua loja não quebra por falta de vendas. Ela trava por falta de estratégia. E aí você, né, para você que participou, que está entendendo onde que está esse entrave aí da sua loja, já começa a perceber mudança quando a gente já tem essa consciência. Então, você, no cuidado, no carinho com a sua loja, não deixa esse negócio fracassar. Aquele sonho que você teve lá no começo, de ter uma loja que te dá liberdade, tranquilidade financeira, não é isso? Que te dá uma vida melhor, que te faz realizar vários sonhos, não deixa isso deixar de acontecer. Vamos torná-la cada vez mais lucrativa. Então, vamos buscar entender melhor do nosso negócio. Porque se a gente entende, a gente cresce. A gente evita vários tropeços. Então, aguardo vocês na próxima aula. Tenham uma excelente e abençoada semana, mas não deixem de assistir, estarem comigo às terças-feiras. Vamos ter um horário fixo? Sim. Por enquanto ainda não consegui ajeitar esse horário fixo da terça, tá? Mas é certo que continua na terça, o horário por enquanto ainda está um pouco deslocado, tá bom? Beijo para vocês, nos vemos na próxima terça-feira.